Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Érica Munhoz e você está na Escola Pequenas Empresas, a EPE. O meu propósito aqui é ajudar donos de pequenas empresas a viverem exclusivamente do lucro dos seus negócios. E para isso eu estou realizando então essa série de lives Sustente e Cresça o Seu Negócio, aonde eu venho tratar aqui de assuntos, né, sobre gestão de pequenas empresas para trazer aí de uma forma mais prática esse conteúdo. Porque na verdade essa série ela é um complemento de uma outra série que eu estou realizando com videoaulas, onde eu tenho um assunto assim mais teórico, né, sobre alguma área da gestão de negócios. E eu estou disponibilizando essa série de videoaulas sempre às terças-feiras no canal da EPE do YouTube. Então, assim, para tratar desse determinado assunto de uma forma mais prática, no campo de batalha, eu também estou realizando essa série aqui, né, no Instagram. Se você ainda não assistiu nenhuma dessas videoaulas, eu até convido para assistir. Elas estão lá, então, no canal do YouTube da EPE. Sempre às terças-feiras vai ter um vídeo novo. E na última terça-feira eu falei sobre valor, né? Sobre como criar, como entregar valor aí aos clientes, oferecendo uma experiência única, uma experiência exclusiva a eles, né? Isso é um tema muito tratado na gestão estratégica de marketing, é uma forma da gente realmente conseguir aí oferecer aos clientes aquele benefício que ele procura, né? Quem assistiu a aula viu que eu falei que a gente diz de valor é benefícios menos custos, né? Então, hoje aqui nessa live, eu resolvi fazer um convite a uma pessoa muito especial, que é a Diana Bessas, que ela é a proprietária das lojas Bebê Veste Bem, e ela vai contar um pouquinho aí de uma forma mais prática quais são as ações que ela vem realizando, né, ao longo aí todos esses anos que ela tem, de mais de 10 anos aí de mercado. Deixa eu ver aqui se ela já entrou na live, que aí eu já posso convidá-la, mas eu acho que ela ainda não entrou. E aí ela entrando aqui, a gente vai falar sobre esse tema. Ó. Bom, como eu disse, se você por um acaso ainda não assistiu essa videoaula que eu já tenho disponibilizada lá, agora entrou. Oi, Diana. Olá, Boa tarde, tudo bem? tudo ótimo e com você? Também, graças a Deus, estamos bem. Estamos bem, né? Que Dentro das bom, boa possibilidades, tarde a a gente está todos. tudo bem. Eu estou sempre positiva, eu estou sempre bem. Bebê Ah, veste que bom, bem, né? exatamente. Diana, Palavras positivas sempre. isso, sempre, sempre. Primeiro, assim, eu quero realmente agradecer por você ter aceitado meu convite aí, tá participando aqui agora dessa live. É uma honra verdadeiramente te receber aqui, viu? Então, agradecer de Oh, coração. obrigada, obrigada, que isso, obrigado. Honra para Bom, mim. antes até da gente começar aqui o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, que vai trazer muitos insights aí, eu queria falar com o pessoal, né, como eu conheci a Diana, porque eu acho que ela é bacana as pessoas saberem, né, de como eu conheci você. Então, assim, eu tava lembrando, né, Diana, tipo assim, a gente se conheceu em fevereiro do ano passado, antes de ter essa loucura de pandemia, Sim, né? e já tava achando as coisas difíceis, né? Já tava achando as coisas difíceis, imagina. Já tinha um monte de desafios. A gente tinha, eu não sei como que você, eu vou falar a minha versão como é que foi. Eu estava um dia navegando no Facebook, naquela navegação ali, eu vi uma mensagem do Thiago Bruneto, que é o proprietário da Wizard aqui do bairro Buritis, e aí ele convidando as pessoas para fazerem um grupo de empreendedores da região oeste. Eu achei aquela ideia super bacana e resolvi entrar no grupo. Foi assim que eu entrei no grupo. Aí ele foi Sim, foi aquele bem grupo. assim comigo também. Foi assim, né? Aí a gente começou a conversar por WhatsApp e a gente marcou um primeiro encontro presencial, ainda não tinha pandemia, não tinha nada, a gente marcou um primeiro encontro lá na Wizard em fevereiro do ano passado.
Aí a gente se conheceu, não foi, Diana? E foi aí que a gente se Isso. conheceu. Foi muito bacana esse encontro, as pessoas se apresentaram. Eu sou, assim, extremamente a favor dessa questão do networking. Eu acho que isso é extremamente necessário pra gente. Porque o empreendedor, acho que ele é uma pessoa carente, né? Ele é meio sozinho. Às vezes ele precisa de um grupo ali para fazer essa troca, para poder Para gerar apoio. insights, para poder um fomentar com o outro. Então, assim, aquela proposta que a gente tinha ali de fomentar da região, eu achei super interessante. Só que aí veio a pandemia, né? Sim. Aí veio a pandemia, aqueles encontros todos que a gente estava combinando de fazer uma vez por mês, presencial, acabou não acontecendo, mas o grupo ficou. E aí eu tive aí o grande prazer de te conhecer, de saber da sua história, da gente continuar conversando. E aí a EPE tomou mais força, né? Aí ela foi ganhando força aí ao longo dessa pandemia também. E assim, fiquei muito feliz realmente de ter te conhecido, porque eu já tinha feito, já conhecia a loja, né? Já tinha feito compras e assim, eu sei o pouco que você me falou lá no dia da sua história é muito bacana. Então, assim, eu acho que esse contato é muito bom pra gente. E eu tenho certeza, como eu disse, que você vai trazer aqui muitas ideias, muitas, né, coisas que vão agregar aí para todas as pessoas que estão aqui acompanhando com a gente e que vão assistir depois no gravado. Ô, Érica, eu lembro no dia da apresentação, eu lembro da sua apresentação, inclusive, né? Que você estava bem no início, Isso mesmo. e, e eu lembro do brilho nos seus olhos, assim, sabe? Você com uma bagagem, né, de muito grande, mas com desafio ali, com algo novo, e com um brilho nos olhos, assim, de quem ia fazer maravilhas. E é bacana te ver, assim, depois de um ano, estar aí toda empolgada com o Não, e negócio. assim, E é assim passando mesmo, a mais gente não desafios, pode perder. porque eu acho assim, acaba que o que era problema virou solução, né, Diana? O que era um problema, tipo assim, porque eu estava super empolgada com a escola, com a abertura da empresa, sabia que eu tinha um planejamento aí para seguir, até ela ganhar força, até a gente começar a faturar. Isso no início de uma empresa, você sabe bem, a gente não tem esse rendimento e tudo. E eu contando com a questão da empresa do meu marido também, que é empreendedor, e ele trabalha, só que ele trabalha em escolas, né? As escolas fechou, ele fechou também. Então, o que era problema acaba virando solução, porque quando você está Sim, apertado do apertado, aí que você dá mais gás ainda, né? nos fortalece, né, os Com desafios. certeza. E eu lembro, Diana, que você gravou um vídeo também aqui para a Escola Pequenas Empresas. Eu publiquei no dia 25 de março, pessoal, depois vocês rolarem o feed aí, 25 de março do ano passado, 2020, a Diana fez um vídeo, ela falou todas as ações que ela estava fazendo já naquele inicinho de pandemia. Você lembra? Aquela confusão, o que que Sim, faz, como é que era? Era 25 de março, a gente estava falando de uma semana, né, do caos o fechamento do das lojas comércio. fechadas, do comércio fechado. E eu lembro que foi um vídeo muito bacana. Então, assim, obrigada mesmo por ter feito parte da história da EPE lá no inicinho e agora também. Que bom, Eu prazer. quero saber agora, Diana, que eu acho que assim, só para a gente começar o nosso bate-papo aqui mesmo, eu acho que é muito bacana a gente falar um pouquinho só da sua história aí, né? Como que você começou? Como que realmente, já que eu estou aqui na Escola Pequenas Empresas falando com pessoas que são empreendedoras ou com aspirantes a serem empreendedores, como é que isso surgiu na sua vida? Como é que a loja surgiu, né? Então, assim, só falando rapidamente do meu histórico mesmo, como pessoa, como profissional, eu vim do interior, de uma família bem humilde, e eu tinha uma vontade enorme, apesar de ser filha única mulher, eu tinha uma vontade enorme de vir para a capital, estudar e querer trabalhar em empresa grande, então eu tinha muita vontade. E aí eu não fiz nem 17 anos, não fiz nem 18, eu estava com 17 anos, já vim sozinha para cá, e aí consegui na Perdigão, na época era só Perdigão, fiquei 4 anos na Perdigão, e depois fui a convite da Nestlé trabalhar lá, onde eu trabalhei mais 10 anos. Ó, Então, quando surgiu, quando na verdade eu engravidei do João, que hoje está com quase 11 anos, eu trabalhava na Perdigão. E tinha uma certa estabilidade, porque eu gostava do que eu fazia, que era vendas, e tinha um bom salário também.
muitos benefícios, enfim. Mas a veia empreendedora incomodava, né? Quero fazer É algo para sempre mim, assim. quero fazer algo para mim. E aí ficava me cutucando, assim, quanto a essa questão, porque eu já tinha um certo sucesso, para minha idade já era um certo sucesso profissional, né? Ter chegado Uhum. numa multinacional, eu já tinha um cargo de liderança, então eu já estava bem feliz com isso, mas eu queria alguma coisa para mim. E a maternidade desperta, eu sei que muitas mães se identificam com isso, que a maternidade ela dá uma força empreendedora para a mulher, É verdade. que é algo sobrenatural, né? Normalmente é assim, nasce uma criança, nasce uma empreendedora. É isso E eu mesmo. vejo muito isso hoje em dia no nosso negócio, que a gente tem, depois eu vou falar sobre isso, mas a gente tem aqui um programa de afiliados que é exatamente isso, proporciona principalmente para as mães que estão em gestação ou que estão em resguardo, poder ter uma oportunidade assim de um ganho a mais. Mas enfim, aí naquela época eu entrei de licença maternidade na Nestlé, fiquei 8 meses de licença maternidade, e aí foi bem o tempo que eu precisei para amadurecer a ideia. 8 meses? Quando Isso é meio raro, né? Mas oito oito meses, meses. eu fiquei 8 meses de licença maternidade, né? E aí, na licença maternidade, o João nasceu normal, tamanho normal, mas eu achava que ele ia vir muito grande, porque minha barriga era enorme. Então, eu comprei tudo muito grande. E aí, quando ele nasceu, eu comecei a olhar, porque eu tive umas complicações, eu não podia sair. Naquela época podia sair, né? É. Mas eu não podia sair. E pai não sabe comprar igual mãe, né? A gente é que sabe, né? Então, eu comecei a olhar na internet para ver se alguém levava para mim. E aí, não achei ninguém. É porque Aí eu isso fiquei tá pensando, falando de gente, 11 anos atrás. É de 11 anos muito atrás. mais. Uhum. Aí eu fiquei pensando, gente, como que faz as mães de prematuro? É. E ainda mais num mercado tão conservador, que hoje ainda é, mas já mudou bastante, mas há 11 anos atrás era muito conservador compra na internet, né? Uhum. Principalmente aqui para Minas Gerais. E aí eu comecei a olhar, não tinha, só tinha sites, principalmente São Paulo, Rio, mas não tinha nada aqui em Minas que levasse até a casa para a gente escolher. E aí foi assim que eu comecei, foi no atendimento em domicílio. Então, no próprio resguardo, eu já comecei a comprar algumas coisas. E aí, eu tinha alguns contatos nos Estados Unidos, então eu gostava de comprar coisa importada, porque as mães adoram, né, coisa importada, tem um diferencial realmente de qualidade. E aí, eu comecei a comprar coisas importadas, fazer a malinha e levar até a mãe. Entendi. Então você comprou para você, mas você comprava em quantidade maior também para fazer essa revenda. Uhum. Sim, sim. E aí, eu comecei a levar nas casas, fazer o agendamento. Quando eu voltei de licença maternidade, assim, eu já estava agendada, eu ficava os finais de semana ou fora do horário de trabalho, eu já tinha agendamento assim completinho. E aí eu fiz um blog, porque o blog me ajudou a ser um Mas calma aí, catálogo. eu acho que é importante fazer uma pausa, gente, porque hoje a malinha na casa é uma coisa comum, mas é reforçar isso, né? Você estava falando há Sim, 11 anos atrás de uma coisa que não existia no mercado, uma necessidade que veio sua e aí você criou, né? Acho que travou. Você veio uma necessidade sua que você, a partir dessa necessidade, viu uma oportunidade de empreender. E uma sim, coisa que não era. exato. E o blog também não era nada conhecido, né? Era pouco usado. Não, o blog, aí eu mesmo comecei a aprender a fazer, porque quando a gente começa a empreender é meio assim, né? Você Uhum, é de um a tudo, não tem como você uhum. ficar saindo contratando tudo, né? Infelizmente. Mas e aí eu comecei a olhar como que fazia o blog, fiz um blog simples no WordPress, mas era exatamente para ter um catálogo, para essas clientes conseguirem ver o que, que eu tinha. E comecei a anunciar na internet, anunciar gratuito mesmo, Jornal Balcão, LX, essas coisas que deixam anunciar. E aí foi muito bom, muito bom. E eu tinha bastante coisa de prematuro, até hoje a gente ainda trabalha com prematuro, porque é uma deficiência do mercado até hoje, achar Uhum. roupinha de prematuro. E a gente leva em hospitais, leva em tudo até hoje, com essa mesma proposta, sabe, de facilitar a vida. Então foi bem assim que nasceu. E aí depois Aí do você pediu blog demissão virou quando você usar. voltou? De licença? Então, aí eu fiquei mais um tempo conciliando, mais Uhum. uns 2, 3 anos, foi um Ai, bom muito tempo bem. conciliando. Uhum. Mas aí eu já tinha CNPJ, eu já abri como MEI, né, primeiro, já tinha tudo certinho. E quando eu resolvi sair,
Eu já saí para abrir a primeira loja física. Olha, então já a coisa já tinha. Então você trabalhava o dia E inteiro lá amadureci. e fazia as outras, arrumava as coisas à noite, no final de semana, e foi tomando Sim. proporção. E aí você resolveu Assim, abrir a primeira loja. eu lembro, Érica, que eu ficava pensando assim, todo mês eu pensava assim, nossa, será que mês que vem eu vou ter o mesmo tanto de cliente? Aí no outro mês até superava. Aí no outro eu pensava assim, ah, mas será que esse mês eu vou ter? E o outro superava. Então chegou um ponto que eu confiei, falei, realmente é o meu negócio, é o que Deus preparou, é o que eu me preparei também e agora deixa eu tocar algo que eu realmente quero mesmo, que é algo que me satisfaça assim por completo. Na Perdigão e na Nestlé você falou que você trabalhava na área de vendas, né? Sim. Você era vendedora mesmo. Então, isso. Não, na verdade, na Nestlé, quando eu saí, eu era coordenadora de negócios, de Uhum. distribuição. Então, eu tinha uma equipe grande de vendas, né? Mas você tinha o conhecimento de vendas, que eu acho que é a Tinha. pegada de qualquer negócio, né? É Sim, tipo sim. a alma ali do negócio, porque quem sabe vender vai vender qualquer coisa. Vende, é verdade. Agora, muita gente fala que é dom, né, vender, e fala, e não é verdade, é uma habilidade, você pode aprender a vender. Sim, Basta ter sim. habilidade para vender. Eu acho que o dom não é necessário, mas o gostar é. Uhum, a Porque fome, né? aprender a vender depende mais se você gosta ou não. Porque tem gente que não gosta mesmo, né? Mas quando você gosta, é fácil de você aprender, e aí eu acho que o praticar vai se tornando ainda melhor, né? Então, ótimo. Então, a história da Bebê Veste Bem nasceu com o nascimento do seu filho, dessa necessidade que você teve. E aí, logo de cara, ela já teve esse nome, Bebê Veste Bem? Sim, eu fui tentando alguns nomes na internet, porque eu tinha que achar o .com.br, porque eu já queria ser site, né? E aí eu tentei João e Maria, tentei um tanto de nomes assim comuns, não consegui. Aí eu tentei o Bebê Veste Bem. Na época eu dei uma estudada também, que isso é bem interessante quando você vai criar um nome. Uhum, Ainda mais que eu criei já pensando em ser algo virtual, que é você ter alguma palavra no nome que seja uma palavra-chave para uhum. busca. Então, quando eu pensei bebê veste bem, eu gostei porque já tinha o bebê. Entendi que já tinha Então, relação com o seu negócio, ou seja, já estava exato. pensando nessa estrutura, né? Esse branding faz Sim, muita diferença para o negócio também, né? A marca. sim. E bacana demais. E aí você abriu a primeira loja física foi aonde? Foi da Pampulha, Da que é Pampulha. aqui onde eu estou agora. Ah, ótimo. Alô? Assim, na verdade a gente abriu a loja para ser um estoque, né, do e-commerce, que aí a gente já estava vendendo em e-commerce, antes de sair da Nestlé mesmo já estava vendendo em e-commerce. Fui no correio, fiz um contrato, coloquei o módulozinho, né, no site, permitindo os pagamentos, enfim, fiz tudo para que virasse realmente um e-commerce. E, e aí eu comecei a olhar, já depois que o e-commerce já estava estabelecido, comecei a olhar um lugar onde ficasse seguro. Então, hoje, a nossa loja, ela fica dentro de uma galeria, essa loja que é a matriz, né? Ela fica dentro de uma galeria fechada com interfone. E aí a gente chegou a ter 3 lojas, assim, uma do lado da outra, para guardar o estoque, para ser o e-commerce mesmo. Entendi. Então você Mas abriu o ponto acabou físico mais para ser o depósito, não era na intenção de que. vender ao público, não. Mas vende ao público, Ah, desde o tá. primeiro dia. Entendi. Desde o Desde o primeiro primeiro dia. dia que você abriu, mas com a intenção de ser um depósito, mas mesmo assim as pessoas começavam a tocar e você É porque vendia. as mães que eram em domicílio migraram aqui para a loja. Hum, Porque aqui elas conseguem ver tudo ao mesmo tempo, né? Não é só a malinha que eu levo. entendi. Então, quando você anunciou que você tinha um depósito, começou, as pessoas automaticamente foram querendo Começaram a ir no ver. ponto físico. Mas você não Exato. abandonou a entrega domicílio com a malinha, Não, nunca se abandonou. não. Todas as modalidades Existe. ainda tem, né? Deixa Da eu só te fazer uma malinha. pergunta. Nesse meio tempo, você começou sozinha? Como que foi esse começo? Era você sozinha? Tinha mais outra pessoa? Sozinha. Foi sozinha. Tudo sozinha. Foi, tudo sozinha. E hoje em dia, o meu marido né, tá comigo no negócio. Ele largou o emprego dele assim, pouco depois, né, que eu abri a loja física, alguns anos depois.
E aí ele veio trabalhar comigo. Então hoje ele ajuda bastante na parte de marketing, de design, é mais o entendimento dele. E aí hoje ele me ajuda bastante nessa parte. Mas você ficou quanto tempo sozinha? Fazendo tudo. Ah, uns 5, 6 É anos. muito tempo, né? Você terceirizava É. alguma coisa, você terceirizou, né? Desde o início, eu sempre gostei de colocar estagiários, Uhum. tá? Do que funcionários. Hoje eu tenho, né, funcionários, acho que eu tenho 8 ou 9 em CLT e o restante são estagiários. Acho que hoje eu tenho 6, 7, 8 estagiários. Uhum. Eu sempre gostei de estagiário, sabe? Porque eles têm a cabeça muito fresquinha, estão ali, né, em fase de aprendizado. Fora que é complicado o processo de contratação e de rescisão. Então, eu acho que ajuda bastante. Assim, depende do negócio, é claro, mas ajuda bastante para quem está começando, Uhum. né? Que você não quer que tenha uma carga tributária tão grande, né? Que pesam, né? Era muito. Então, hoje, até hoje, eu gosto bastante, principalmente para a parte de criação, de marketing, de cadastro, tudo é estagiário. Entendi. Mas no começo você Recrutamento. fazia sozinho e já contava com alguns estagiários para te ajudar. Assim que eu abri a loja física, eu contratei um estagiário. Entendi. Antes não. Ah, Antes era entendi. tudo eu. Então, a pessoa acha que assim, eu preciso de, né? Eu preciso de gente para me ajudar no começo, tá, não sei o que, isso aqui. Não necessariamente. E você também não Não. necessariamente precisava de muito capital, porque você foi fazendo com o dinheiro das suas vendas, né? Você não teve Exato, um exato. capital inicial muito alto para empreender. Não, na verdade, o que eu comecei mesmo foi, eu separei, assim, eu lembro que eu separei uns R$ 600, R$ 700, e comprei de roupinha para o João. Só que Uhum. demorou chegar, quando chegou, estava pequeno para ele. Ah, entendi. Aí eu pus para vender. Vendi esses, fui lá, peguei o dinheiro e comprei mais. E naquela época o dólar era muito barato, né? Então era uma maravilha para você fazer a marcação de margem. Então era ótimo. Ou E aí seja, foi você assim. foi fazendo negócio, né? Foi fazendo de montinho em Sim, montão, como a gente fala, né? sim, sim. Muito bacana. E por isso que eu falei que a história dela é muito bacana mesmo. E aí, hoje você falou que chegou a ter 3 lojas, mas agora você está com 2, é isso? Não, na verdade, é a terceira loja, a gente está para inaugurar. Porém, a gente vai passar o atendimento para essa outra loja da matriz, né? Vai continuar sendo a matriz, porém num espaço de mais de 500 metros quadrados, que é um espaço bem grande. Então vai ser uma loja assim, uma super loja. Vai ser Eu um tava. shopping pro bebê. Pois é, eu tava assim. E o ponto que eu queria falar nisso é porque isso é um pouco na contramão, vamos falar assim, né? Que muita gente está fechando o ponto físico e você está inaugurando um ponto físico que é um shopping. Me conta isso um pouco mais. Então, eu penso o seguinte, a pandemia não vai durar para sempre, né? Não Uhum. pode, né? Esse ano já deu. Quer dizer, o ano passado eu já tinha achado que tinha dado, mas agora eu já estou conformada, mas esse ano ainda vai. Uhum. Mas eu penso o seguinte, ninguém vai ficar para sempre assim, em loja. E eu acho que chega um ponto, assim, eu estou nos dois canais, né? Então, se Uhum. piorar de um lado, tem do outro. Mas eu Uhum. acho que a sociedade ela tende a chegar num ponto, e isso já é comprovado, já, inclusive, ó, em vários segmentos isso já acontece, que é o seguinte, você precisa de atendimento. Você precisa Uhum. de atendimento. Você precisa se sentir acolhido, você precisa se sentir atendido mesmo. Então, eu acho que a loja física, ela não tem como ela ser substituída, sabe? É, é que nem a TV. Vai vir Netflix, vai vir outros, mas tem que reinventar, né? As pessoas não vão deixar de assistir TV, de ficar na frente da tela, então tem que reinventar. Então, eu acho que a loja física, assim, ela tem que ser reinventada também. E Uhum. aí, essa proposta que eu tenho agora nessa nova loja é exatamente isso, é uma reinvenção. Não é uma loja física de self-service, né? Porque não é porque ela é grande que ela não vai ter atendimento, pelo contrário. Onde você entra, né? Tipo essas lojas magazines, que você entra e você serve o que você, né, pretende ali, vai para o caixa e paga.
a gestante, né, e a mãe, ela precisa de algo bem melhor do que isso, né? Ela precisa de uma assessoria, ela precisa de contato ali, mesmo que não seja o contato físico de encostar, mas saber que tem alguém ali monitorando ela, dando informações, porque eu engravidei e eu não sabia, eu tive que pesquisar para escolher o carrinho de bebê que a Maria ia usar. Uhum, Agora, depois de 8 anos que eu já estava, 9 anos que eu já estava no mercado. Então, imagina uma mãe que não tem conhecimento nenhum. Ela uhum, precisa de orientação. E essa uhum, orientação não tem como ela receber pela internet. uhum. Tá? Então, você vai comprar um carrinho de bebê, se você for comprar na internet, a chance de você comprar ele errado, né, sem orientação, é muito grande. E aí uma economia que talvez pensou que estava fazendo, na verdade não está. E as pessoas têm percebido isso, sabe? Então, muita coisa ainda carece do atendimento. E a loja é tão charmosa que assim, é um passeio. Hoje em dia, lá no Buritis mesmo, as mães vão muito, agora menos, né, por causa da pandemia, mas levam as crianças para brincar. A gente tem uma cozinha, um espaço lá, que leva as crianças para brincar, sabe? Lá na cozinha, enquanto isso vai olhando alguma coisa e lembra que está precisando de uma coisinha. Então, É muito é, é, é interessante criar, isso que você está é criar dizendo. experiência. É Isso. diferente da loja online, sabe? Eu acho que as pessoas procuram isso, experiência de compra, não somente toma o dinheiro, dê cá meu produto, sabe? Eu acho que Uhum. isso tá por cair, assim, a qualquer momento. Aí sim, é melhor comprar online, né? Se você não tem. Se você vai lá só para pegar uma fila para pagar, é melhor comprar online. Mas se você vai lá para receber informação, ver os produtos, deixar sua criança brincar um pouco, sabe? Tá num ar-condicionado gostoso, um cheirinho gostoso da loja, um ambiente com uma musiquinha. Então, vira um passeio prazeroso, sabe? Não somente compra. Olha, eu acho assim, você tocou no X da questão, né? A gente fala hoje muito, eu tenho falado muito nessa questão da multicanalidade. É você estar em multicanais. Você está no online, você está no offline, você está no físico, né? Digital. Por quê? Porque você tem que estar aonde o seu cliente está e ele deseja estar. Então, assim, não é que a loja física vai deixar de existir, como muito bem você falou. E você usou a palavra que eu sempre falo também, que eu gosto muito, que é a questão da reinvenção. Hoje, o ponto físico, ele é um outro espaço, onde ele é um espaço de promoção de experiência, como você está dizendo, e realmente não é um lugar que a pessoa vai lá só para pegar e passar. Isso ela faz, igual você disse, no digital. Na loja, ela precisa realmente ser reinventada. O espaço ali promove-se uma experiência. Vamos pensar numa Starbucks, né? Vamos pensar numa reserva. A reserva usa muito esse esquema de experiência de loja e que é muito bacana. Então, assim, é igual a Starbucks fala que é o terceiro ponto, né? Entre o casa, trabalho e lá é o terceiro ponto, é a experiência ali. É a mesma coisa que você está dizendo do seu ponto de venda. É um espaço onde a mãe vai se sentir acolhida, onde você vai passar realmente uma consultoria, você vai realmente dar as orientações. E eu costumo dizer que agora toda empresa é uma empresa de educação, né? Como você disse, você vai passar um conhecimento, uma educação para aquela mãe que é muito sozinha no começo também, né? No Eu começo a acho que mãe. aí até Oi? entra, Érica, na questão de geração de conteúdo, sabe? Isso. Porque hoje em dia, tanto as que são só online, como as que são online né, e também tem loja ponto físico, elas têm que preocupar muito com conteúdo, gerar Uhum. conteúdo. Tanto, Uhum. é isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? É isso Gerando mesmo. conteúdo. Então, isso é importante demais, porque o público consome, não quer dizer né, que o público vai vir para comprar né, um curso né, da Érica, ou que vai comprar uma consultoria. Não, ele está vindo para consumir, e aí isso dá credibilidade, isso né, te aproxima do seu público para, eventualmente, você poder vender alguma coisa. Né? Então, não necessariamente quando eu estou, por exemplo, a gente preza muito pelo blog. A gente tem um conteúdo do blog, tem um conteúdo no YouTube, tem um conteúdo no Facebook, no Instagram. E a gente faz o tempo todo desprendido disso, desprendido do vender. Porque quando você desprende disso, aí sim você tem credibilidade para falar sobre aquele assunto. Né? Uhum. Então, quando eu falo sobre dar ou não chupeta,
eu tiro toda aqui da minha cabeça de que eu preciso vender chupeta e tento passar os benefícios ou os malefícios da chupeta, que seja, para aquele público confiar e quando ele precisar comprar uma chupeta, ele comprar na Bebê Veste Bem. Então, essa questão de gerar o conteúdo desprendido da venda, isso é muito importante e as empresas elas têm uma dificuldade enorme quanto a isso, né? De desprender disso e saber que ao mesmo tempo que você está gerando desprendido, ao mesmo tempo é o que você está fazendo o seu público ficar mais fiel a você, né? E automaticamente acaba trazendo mais pessoas, porque realmente a pessoa se conecta, né? A essa conexão, ela entende que você sabe do assunto e ela sente segura para fazer alguma coisa, te questionar, te perguntar. E eu acho que a grande questão é trabalhar isso de uma forma muito intensa, como você está dizendo, gerando conteúdo e tudo, para passar essa autoridade. Mas na primeira regra do marketing, que você faz muito bem, que é a segmentação. Você conhecer muito bem quem é o seu público, né? Você saber realmente trabalhar em nichos, trabalhar em segmentos, porque não dá para você vender para todo mundo, você não consegue ser autoridade em todos os assuntos, você não tem como você ser autoridade em todos os assuntos, você desconhece. E eu acho que você segmentou muito bem, né, o seu público. Hoje, quem que você considera aí como seu público-alvo mesmo? Então, isso até eu vim da minha formação é comunicação, né? Eu sou relações públicas. E aí, em Então por relações isso nós estamos públicas, aí, ó, kits de profissão. sim. Então você vai entender exatamente o que eu estou falando, porque em relações públicas a gente ouve público-alvo, Uhum. público-alvo, público-alvo, durante 4 anos de faculdade. E aí é muito segmentado, público A, público B, público C, público D. Uhum. É muito segmentado assim. Eu, particularmente, tenho uma visão diferente disso. Tá? Quando eu olho para o meu público, eu não segmento ele no A, B, C ou D. Eu não sei se é por causa do meu negócio que eu vejo diferente, ou se realmente eu acho que as empresas tinham que tratar isso um pouco diferente. Eu falo que o meu público é o exigente. Porque é o exigente, somente isso. Ele pode vir, ele pode. Eu já atendi, de verdade, Érica, eu Mas já ele é atendi mãe, ele gente. é pai, tem uma segmentação. Sim, 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 Uhum. mas em classe social, Ah, eu tá. não gosto dessa classificação assim, em classe social. Eu já atendi gente que não tinha banheiro dentro de casa. E que, Uhum. isso quando eu fazia atendimento em domicílio. E que me comprou R$ 1.700 assim, não tinha cartão, não tinha nada, né? Porque e que comprou porque queria o melhor para o filho, então juntou todo aquele dinheiro e comprou. Então, assim, e até hoje ainda acontece muito isso, de ir na loja, assim, pessoas muito simples e que guardam o dinheiro para fazer um enxoval importado, que é o que deseja para os filhos, e aí não tem oportunidade, às vezes, né, de ir no exterior, ou aqui também tem tudo já, então quer dar aquilo. Então, eu falo com o meu público, primeiro de tudo, primeira classificação que eu dou para ele, é que ele é exigente, Uhum. é muito exigente. Então, é a classificação que eu acho que faz a gente. Aí você foi uma segmentação muito no estilo de vida da pessoa, no estilo de Sim, comportamento, de sim, compra, de hábito de sim. consumo mesmo. Bom, Ele ok. quer, ele quer, ele quer marca, ele quer status, ele, Uhum. ele quer produto de qualidade. E o preço quer, porque hoje em dia tem uma comparação muito fácil, né? Um clique você consegue ver os preços em 20 lojas ao mesmo tempo, mas ele quer algo de qualidade, ele quer alguma coisa que funcione e que seja bonito e que seja bem visto. Então, hoje em dia a gente recebe gente e fala assim, eu quero dar um presentinho, mas eu quero que faça vista. Então, às vezes a gente pega lá um mordedor que custa, sei lá, R$19,90, R$9,90, mas que tem a melhor marca, que é a marca mais conhecida, sabe? Fora do Brasil. Então, eu falo que é a exigência, a principal característica do público. E isso norteia todos os demais, tudo que a gente vai fazer. A gente vai fazer alguma coisa para o marketing, a gente norteia. Eu vou fazer compras com o meu fornecedor, isso nos norteia. Porque eu falo assim, olha, o meu público não aceita isso. Ele Entendi. não gosta Sempre disso. buscando a melhor Né? qualidade. Ou seja, quando você vai fazer anúncios pagos no Facebook, aonde for, no Google, você não vai na divisão de idade, por exemplo, e nem de classe social. Você não segmenta Não, demograficamente. sim, sim. Tem também a questão da idade, é, porque assim, até por ser público mais exigente,
Normalmente a gente não pega muito novinho, tá? 18, 19, apesar de ter muitas mães já nessa idade, né? Sim. Mas é a partir de 26 anos, que é o nosso público-alvo, e vai aí até 44, 46 anos, que é mapeado como público-alvo. Entendi. Então você colocou de 20, como é que é? Você colocou de qual idade a qual De, idade? de 26 a 44. Entendi. É porque teve até uma pergunta aqui, aí a gente está dando exemplo, viu, Letícia? Por exemplo, ela perguntou como filtrar os públicos de interesse. Então, aqui ela está dando. Uma das formas de fazer esse filtro é, por exemplo, demograficamente, pensando em sexo, pensando em idade, pensando em classe social. Aí você fez o filtro de idade, no caso, você colocou de 24 a 44 anos, e você coloca mais mulher ou você coloca o homem também? Não, mulher. Só mulher. Mulher. Você Só mulher. segmenta na mãe. O homem a gente alcança pela mulher. Entendi. É, porque na verdade a mãe que decide mesmo, né? Então você fez Exato. segmentação A gente alcança 100% pela mulher. mulher, senão não separa. Ok. E aí a outra forma que tem, outro filtro que dá para se fazer é nessa questão da psicográfica, que a gente fala que é do comportamental, e você pegou nesse comportamento de qualidade, de exigência. Sim. Você não faz uma segmentação de classe social, Não, igual não. você disse, De e classe nem de social, não. região, porque você tem online também, você pode pegar qualquer região. Não, de região. Não, de região a gente faz sim. Faz? Porque tem a questão do frete, né? Entendi. Tem a questão do frete. Então, às vezes, por exemplo, a gente faz alguma promoção para a loja física e a gente vai divulgar, a gente segmenta, que é onde alcança a loja física. A gente faz uma promoção, por exemplo, de frete, para frete grátis, nosso motorista mesmo entregando, né? Então a gente tem essa preocupação de colocar. Vai fazer alguma promoção de carrinho, por exemplo. Não é viável a gente entregar para o Maranhão um carrinho, porque o frete vai ficar muito caro. Então a gente tem que pensar nessa questão, sim, demográfica, para fazer as divulgações e até mesmo permitir visualizações ou permitir adicionar no carrinho de compra, porque senão fica inviável. Entendi. A Então, gente tem seu público produtos muito grandes. hoje-alvo são mulheres, mães, né? Vamos falar, mães, entre 24 a 44 anos. Depende, assim, a segmentação por região é de acordo com alguma coisa específica, mas o público-alvo seu, você não define muito por classe social e você tenta focar num hábito de compra que faz compra com recorrência todos os meses, como que é? Isso Sim. Pode falar. Na verdade, assim, a gente preocupa muito com a fidelização. Uhum. Porque você chegar até o cliente e perdê-lo depois, não Uhum. faz sentido, né? Então Mas a o gente seu tem todo o cliente ele trabalho. tem esse hábito? Esse seu cliente ele tem o hábito de uma compra muito recorrente? Sim, as vendedoras conhecem os clientes tudo por nome, os filhos, e a gente tem muito cliente recorrente. Inclusive, eu tenho clientes que estão no terceiro filho e compra com a gente desde o primeiro, sabe? Hoje em dia, a gente tem um programa de fidelidade, que é a nível nacional mesmo, que é um programa de pontuação, né? Calma De aí. cashback. Você vende nacionalmente? Sim, O online é nacionalmente. Você não tem loja física em outro local, não, né? não, não. O online é nacional, entregamos para o Brasil todo. Mas vai E sair aí, tudo daqui de BH, do ponto de distribuição daqui? sim, E você faz a sim, cobrança. tudo daqui. Bacana. Uhum. E a gente trabalha também com marketplaces, que são os vendedores dos vendedores, né? Uhum. Então, Americana, Shoptime, Casas Bahia, Ponto Frio, Amazon, Mercado Livre. A gente entrega nesses canais todos, através Multicanalidade dos marketplaces. mesmo. Você está em todos os lugares. Todo mundo quer vender, né? Quer alcançar o público. Então, a gente faz também entregas por marketplaces. Uhum. E esse sistema de pontuação, Eric, é muito bacana, e eu acho muito importante a gente copiar isso dos Estados Unidos sem nenhum, né, com orgulho mesmo, né, que é uma coisa que funciona muito lá. As pessoas são muito fiéis às lojas, porque elas recebem cashbacks para isso, né, para retornar. Os famosos Como se cupons fosse que uma... eles fazem, né? Sim, sim. E de cashback mesmo, que fica lá no sistema, que a pessoa não precisa ficar destacando cupom e levando, que funciona até muito melhor do que o cupom mesmo. Então, hoje em dia, a gente tem uma pontuação que uma porcentagem da venda volta para o cliente para ele comprar de novo. E funciona bem demais. Então, assim, eu fico toda feliz que
direto tem cliente vindo na loja falando assim, hoje eu vim só para resgatar meus pontos. Eu fico feliz, porque ela tá resgatando porque ela já comprou muito, né? Ela já É. comprou e já Isso gastou, aí é o então eu fico famoso feliz. LTV que a gente fala. Deixa eu só, Diana, rapidinho, porque a Letícia estava questionando aqui, só para responder ela, que Sim, ela falou assim, que ela tem poucas vendas e aí ela deve espelhar nas pessoas que já compraram ou fazer uma persona. Então, Letícia, só para te explicar sobre isso, a segmentação que a gente fala, que é importante a gente trabalhar, ter definido o nosso público, porque quando você não sabe, quem não conhece profundamente o seu cliente, você não sabe fazer a mensagem correta para ele, você não sabe trabalhar as ações corretas para ele, você não sabe nem necessariamente qual produto que você vai oferecer para ele. Então, quando a gente fala de uma segmentação, é para você realmente conhecer o seu público, para você poder fazer suas ações mesmo direcionadas para ela. Por exemplo, a Diana, conhecendo o público, ela sabe muito bem que não dá para entrar na gama de produtos dela ali um produto que não seja de extrema qualidade. Ela nem coloca para dentro, ela nem bota para vender, porque ela focou no público exigente, não é isso, Diana? Então, você não tem como você não coloca um produto, geralmente quase todos os seus produtos são importados, não é isso? São produtos de alta isso. qualidade, justamente porque você sabe que esse é o seu público. Então, você definiu. Então, quando você fala assim, eu devo especializar nas pessoas que já compraram, para você definir uma persona, para você ter. Se as pessoas que já compraram, geralmente aqui tem mais conexão com você. Então, quando a gente fala de persona, a persona ela é um pouco diferente do público-alvo, porque ela é uma pessoa que você pode escolher entre a sua relação de clientes que você já vendeu, aí você define uma persona. Então, ela pode definir assim, a Diana. A Diana é mãe, aí ela define idade. Ela tem 35 anos, ela tem 2 filhos de tantas idades, ela gosta de fazer isso, isso, isso e isso. Você define tudo. Ela coloca no Instagram, ela segue tais e tais perfis, ela gosta de trabalhar, ela gosta de sair no final de semana, gosta de levar os filhos para ver cinema. Aí você define essa persona, essa pessoa específica que pode ser sim baseada em um dos seus clientes que você já está no hábito de vender. E todas as suas ações de marketing vão estar sempre focadas nessa persona quando a gente fala do marketing digital, do online. Então, quando você for criar uma campanha, um post na internet, você vai pensar, será que a Diana vai gostar de curtir esse conteúdo aqui? Será que esse conteúdo faz sentido para a Diana? Então, se faz sentido para a Diana, eu vou postar desse jeito. Então, a persona a gente define para poder direcionar as nossas ações. O público-alvo, que ele é mais abrangente, ele não define o nome, não dá assim, ele é mais desse jeito que a gente está falando. Idade, você pode botar região, você pode botar hábitos de compra e consumo para realmente nortear todas as ações de marketing, que vai desde a compra de um produto, desde um serviço que você vai comprar, desde um local que você vai estar fisicamente ou não, e todas as outras ações, né? Érica, eu não sei se pode me corrigir, né, se eu estiver errado, mas assim, uma coisa que me ajudou muito a fazer, na verdade foram duas Não, eu coisas que me corrigi, ajudou tá muito a doida? Você fazer. tem todos. Vai lá. Para definir persona, eu acho que, como ela já tem algumas vendas e já tem alguns clientes, eu acho que vale a pena você preocupar muito com quais são as dúvidas desse cliente. Eu não sei qual que é o seu negócio, Letícia, assim, mas preocupar quais são as dúvidas. As E, por dores. exemplo, as dores, né? Para você lidar, você falar direto para aquela dor, para aquele sentimento que está no seu cliente. Uma coisa que eu fiz muito no início foi procurar os itens na internet. Então, por exemplo, a gente vende um medicamento que é o Colic Calm, que é um para cólicas. É Então, assim, famoso, eu li né? famoso no mundo inteiro. E eu li muito os depoimentos das mães a respeito daquilo, porque era meu público. Então, eu li muito sobre dúvidas, e aí eu comecei a responder dúvidas na internet mesmo, de alguém que perguntava, e eu aproveitava e já deixava o link do site. Mas assim, aí pomada gestadora, mesma coisa, para eu conhecer quem são os consumidores, eu ia muito na internet entender o que as pessoas falavam daquele produto para eu entender até o público, sabe? É, e outra coisa que eu fiz quando eu fui inaugurar a loja física do Buritis eu fui para uma loja lá em São Paulo, porque eu queria achar uma loja parecida com aquilo que eu estava inaugurando. E aqui em Belo Horizonte não tinha nada. Eu passei um dia inteiro, era uma loja de shopping, eu passei um dia inteiro acompanhando os clientes dessa loja.
Você ficou observando, você fez observação Fiquei ativa. Isso é observando. muito Fiquei bacana. lá, fiquei lá sentada. Tinha um banquinho na frente, assim, da entrada. Fiquei, eu ia na outra loja, voltava, entrava na loja, consultava alguma coisa. Eu estava grávida da Maria, então para mim foi perfeito passar o dia na loja mesmo. E, Mas você sabia e muito bem quem era o seu público, né? Você sabia que era a mãe dessa coisa que gostava de assistir. Então sim, você estava só sabia. observando aquilo ali. Mas de loja física eu não entendi ainda. De loja Entendi. porta de rua, para receber o cliente, eu não entendi ainda. Assim, eu entendia muito do cliente virtual, do cliente de casa e tal. E aí eu fiquei o dia ali observando que entrava a avós com o bebê, que entrava às vezes mais era família, mais era, sabe? Eu fiquei observando o comportamento. Entra, compra, não compra, só olha, sabe? Volta, faz Essa é a pesquisa no segmentação de outro. comportamento. Exato. Então foi uma Comportamento. das coisas que eu fiz. Isso que você falou, dois pontos, né? Que é importante. Depois que você segmentou e ela definiu o persona e a gente foi falando, né? O que faz, o que não gosta, o que gosta lá, é ver quais são as dores, as necessidades, que benefícios, que soluções que eles estão buscando, o que tá acontecendo ali, né, com ele, e as aspirações também, né? O que ele sonha, o que ele quer, o que ele deseja. E acabou que você fez isso daí no início, que você não conhecia a loja física, mas hoje você retroalimenta. Como que você retroalimenta isso? Você hoje tem um CRM, provavelmente, você faz pesquisas. Como que você retroalimenta esse conhecimento? Você está na loja o tempo inteiro, no balcão, conversando com as mães? Como que você faz? Então, depois assim que eu defini que isso era meu negócio mesmo, eu resolvi estudar a respeito, né? Aí eu entrei para um curso de Baby Planner Hum, para entrar na, 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 na nas- cabeça. na cabeça mesmo, assim, das mães, e entender o que elas precisam de conhecimento. Então, eu me formei nisso, para que eu pudesse também passar conhecimento para as meninas, para as vendedoras. Porque eu tinha muita necessidade de ficar na área de vendas, porque eu não conseguia passar, né? Eu conseguia lidar com a situação, mas passar o conhecimento eu precisei de uma formação minha, e até para ter também mais credibilidade, né, na hora de produzir um conteúdo. É, e aí, hoje em dia, até, inclusive, a gente já inaugurou o canal do Bebê Cuido Bem, que é um canal só para conteúdo de maternidade, sabe? Que é exatamente para isso, para No conseguir YouTube. entender no YouTube. E tem o Tá? Instagram Tem o também. da Tem o bebê, tem o Instagram. do bebê veste bem e tem ainda o bebê cuido. Cuido bem. Bebê Cuido Bem. Então são dois Isso. Aí, canais. exato. E Legal, ué. dentro da loja Bebê Veste Bem, que é essa loja nova, vai ter o Bebê Cuido Bem. Então lá vai ter consultório médico, lá vai ter Experiência. A experiência que a gente está consultório falando. médico. Exatamente. Vai ter uma sala de cursos, né, com palestras para as mães terem mais informações, terem mais conteúdo, cursos de casais grávidos. Então, exatamente para levar a mãe lá para dentro e ela ter as experiências que ela precisa ali durante a maternidade. Então, tudo em parcerias? Tudo em parcerias. Na verdade, assim, o curso, hoje em dia, eu já ministro cursos, né, de maternidade, de primeiros cuidados com o bebê, sou consultora de amamentação também, mas só para cursos e não consultoria. Então, eu consigo também lidar com isso, mas eu gosto muito de parcerias. Então, tem pediatras, tem consultoras também, né, de amamentação e de outros também, massagens, então tem estética, né, para gestante, tem outras coisas também. É o que a gente falou, Laserterapia, literalmente você colocou ali dentro a experiência de loja. Mas muito bacana. sim, E aí, ou seja, você entendeu o seu público, conhece muito bem, conhece profundamente. Hoje você pode falar, assim, primeiro, você não tinha, igual você disse, a experiência de uma baby planner, mas você tinha a experiência de ser mãe. Ponto. Então você sabia o que era o negócio e você foi conhecendo profundamente o seu cliente, foi fazendo essa observação ativa. Você fez também pesquisa de mercado de mandar Google Forms para a pessoa responder no início? Como que foi? sim, você fala durante o curso? Não, você manda pesquisa para o cliente Para o responder. cliente? É, Para o é, cliente? ou Não. antes, quando você estava. Não, entendi. Não, não, não. Eu não sou muito adepta às pesquisas, não. Eu gosto muito de pegar informações diretas e com a minha equipe.
A Uhum. gente tem, hoje em dia, por exemplo, a gente tem um grupo para isso, para passar a informação do cliente. Ah, o Ah, cliente cobrou que, sei lá, não está tendo boas, não sei, um exemplo, não está tendo boas mamadeiras. Ah, o cliente cobrou que a tampinha dessa outra tá vindo assim. Então, a gente pega muito, que o horário de funcionamento da loja devia ser até tal horário. é porque Então, a hoje gente você pega tem um muito, volume de clientes que te alimenta com informação, né? Seja no, sim, seja no sim. Instagram, seja no Facebook, seja onde for, ele está sempre contando para você, está interagindo, está engajando, está te dando informação e fora o ponto de venda, né? E eu não deixo de acompanhar, Erika, né? Por Uhum. mais que já está indo para 11 anos, eu não deixo de acompanhar. Eu todos os dias eu olho as redes sociais, eu dou uma olhada, inclusive, nas mensagens que já foram respondidas. A gente não tem nenhum reclame aqui, isso é fantástico. Eu acho até babo falar isso, que eu acho que é muito bom. Você não tem nenhum reclame aqui, imagina, 11 anos vendendo online né, ninguém satisfeito, pelo menos a Significa ponto que de você ir na sempre internet. focou na logística, sempre focou na entrega, nunca prometeu uma coisa que você não cumpria. Ou quando acontece, porque vai acontecer, né? Você não Uhum. consegue 100% de Mas excelência. você resolve Mas o antes. importante é que resolver, resolver, né? Quando você vê que o seu cliente Uhum. está insatisfeito, você tem que buscar uma solução para ele antes que ele estoure numa rede social, antes que ele, né, contamine aquela insatisfação com outros. E você, inclusive, hoje monitora essa satisfação dele como? Como você sabe? Você faz algum trabalho de monitorar se ele ficou satisfeito ou não com a compra, tudo? Tem algum trabalho? Tem, na verdade, esse trabalho físico mesmo, assim, sabe? O que a gente faz de aproximação, na verdade, isso não teria para mensurar, mas o que a gente faz muito é o cliente de marketplace, que não é um cliente que vem direto nosso, a gente sempre manda cupons para eles, e aí convidando eles para vir para a loja, sabe? Agora, para mensurar, o que a gente usa realmente é esse contato direto com o cliente, porque ele relata bastante, sabe? E outra coisa que a gente usa é um incentivo para as vendedoras para que o cliente possa elogiá-las. Né? Hum. Então, e aí cada elogio vale tantos reais. Então, isso faz diferença Mas também. aonde que o cliente É elogia a vendedora? nas redes sociais, tá? Assim, ó, lotado de elogios, graças a Deus. Ah, Então, nas então. redes sociais, ou no Google. No Google também a gente tem 5 estrelas e tem deve ter uns 400 comentários ou mais, Mas porque aí as como que o vendedoras vendedor estão. faz? Qual que é a abordagem dele com o cliente para o cliente elogiar ele? Então, no final do atendimento, depois que ele já fez o atendimento e vê aquele cliente, né, satisfeito, ele convida, ele fala, olha, se você depois puder deixar um comentário, e aí a gente tem também os QR Codes, que o cliente consegue, né, fazer a leitura e já fazer o comentário na hora. Então, isso é muito bom para a questão de SEO, né, que é o orgânico do Google Uhum. e tudo. É muito, muito bom para o cliente online ver. Eu esqueci o nome agora que usa para isso, mas é como se a gente provasse que existia prova social. É Prova muito bom social. para o online, Uhum. porque vira prova social, são pessoas reais falando da nossa existência e falando que a gente atende bem. Então, quem está lá do outro lado do Brasil e vê isso, além de ficar morrendo de vontade de vir aqui conhecer a loja, porque ficam direto, mandam mensagem assim, ai, abre uma aqui em tal lugar, abre aqui em tal lugar. E ainda tem essa questão dele sentir confiança de finalizar uma compra, mesmo estando a quilômetros e quilômetros da gente. Porque ele entende que Entendi. existem pessoas ali, né, atrás disso. Então, eu entendi. Então, você fez um trabalho na equipe de vendas. Então, a equipe Sim, de vendas é que você colocou um incentivo para a equipe de vendas e ela vai buscar sempre. Aí você garante que realmente as pessoas da sua equipe vão dar o atendimento que você daria. E exatamente. aí elas incentivam e elas dão aquele atendimento e elas vão sendo recompensadas. É um bônus? O que, que é? É um É um valor? valor, não, é um valor em real mesmo, que elas ganham por comentário e vira uma competição, porque a gente tem um grupo onde colocou.
postou alguma coisa, né? Alguém postou alguma coisa, já coloca lá no grupo para que as outras vejam também e já ficam assim, Aí já se dá até uma coçando para receber competiçãozinha. elogios. E todas É, são quantas vendedoras que você tem? São afiliadas? Você tinha comentado no início, como que é esse processo de vendedoras então, sua? de vendedora mesmo, a gente tem duas vendedoras no Buritis e duas vendedoras na Pampulha. Agora, com a nova loja, a gente vai ter que ampliar. E tem a vendedora que é do e-commerce também, que é vendedora mesmo. E aí, agora a gente vai ter que ampliar esse quadro. São 5 hoje. Uhum. Os afiliados é um outro programa que é bem interessante, que é um programa para as pessoas se cadastrarem e indicar a loja e, como consequência, ganhar comissão por isso. Também funciona muito bem isso nos Estados Unidos. E agora, em época de pandemia, então, virou, né, muito moda, né, os programas de afiliados. É, legal Tem, mesmo. tem pessoas, assim, estudantes nessa parte de tecnologia, né, que fazem muito isso. E tem gestantes ou mamães que estão em resguardo, ou que quer ficar com os filhos, mas, né, que quer ficar em casa, mas quer também ter alguma tarefa, né, assim, para ocupar também, para ter o dinheirinho. E aí ela cadastra no site, coisa Hum. simples, faz um cadastro, coloca os dados bancários, coloca ali tudo certinho, e aí no final é gerado uma URL para ela, que é o www.bbvestibem barra tal numeração, que é aquela numeração é única dela. E aí ela indica, pode indicar para o WhatsApp, Facebook, um blog que ela tiver. A gente tem blogueiras também que são Você afiliadas. trabalha com micro-influenciadores desse jeito, então, né? Elas vão. Sim, sim, E aí, ou exatamente. seja, basicamente essas pessoas, ela se cadastrou, tá afiliada ali. Aí a Amazon faz isso muito também, né? Com o livro, com outras. Aí a pessoa cadastrou, tem um link. Aí eu tô aqui e falo assim, gente, nossa, olha só, eu tô usando as mamães, né? Olha, hoje eu tô usando o Colic Calm aqui no meu filho, porque ele tá com muitas. Olha, se você tiver interesse de comprar, ó, eu vou mandar um link aí para você. Tá? Ele coloca, a pessoa compra. Aí a cada compra que aquele cliente efetivamente fez no seu site, ela vai ganhando um bônusinho. Vai. E E ela ela ganha em pode indicar o dinheiro ou em código crédito para comprar na sua loja? dinheiro. Dinheiro em conta bancária, no quinto dia útil do mês. Gente, vamos afiliar aí, todo mundo. É uma boa. Até qual idade que você vende? Até 10 anos. Até 10 anos. Ó, então dá para eu me afiliar, hein? A Larissa tem 6. Pois é, pode sim. Mas independente disso, né? Você pode É. afiliar, mesmo não tendo filhos, porque você vai indicar para outras pessoas também e o dinheirinho tá ali. A gente tem, inclusive, afiliados que, igual eu te falei, que são jovens, que trabalham com computação, com informática, com essas coisas assim, e consegue afiliar em vários programas e ter esse retorno aí financeiro só indicando outras lojas. Esse É um você tem um nicho percentual bacana. muito alto, é um percentual relevante de De afiliados que afiliados. gera de vendas para você? É relevante o resultado em vendas? Não é muito relevante o percentual de vendas, Uhum. mas é muito relevante o link externo, que é pessoas indicando a loja. Que isso é mais importante do que propriamente a venda. Isso gera Entendi. muita credibilidade. É que nem você conhecer a oficina mecânica e indicar uma oficina mecânica para o seu amigo. Entendi. Ele vai comprar e o Google ele entende que quando há indicação, aquele lugar é muito relevante. Então, para a gente que vende online, ter links externos espalhados pelo Brasil inteiro é muito importante, entendeu? Entendi. Não tem relevância em venda em si, mas em É, geração de novas oportunidades é muito relevante. Ô, sim, Diana, você sim. citou acho que já 2 ou 3 exemplos de tendências que você trouxe para Bebê Veste Bem de ações dos Estados Unidos. Você tem muita referência de lá, então. Então, essa sua análise de mercado vem muito de tendências lá de fora. Como que você faz isso? Sim, sim. E assim, quando eu já comecei querendo que fosse algo que remetesse realmente ao importado, mas quando eu tive a oportunidade de ir para lá para conhecer, que eu nunca tinha ido, eu fiquei muito tempo vendendo sem nunca ir, mas quando eu fui para lá, eu vi que era aquilo que as pessoas queriam mesmo, sabe? Não é somente porque o Brasil não produz, apesar do que o Brasil produz pouquíssimas coisas para criança. E dentro dessas pouquíssimas coisas que produz, grande maioria não produz bem. Então, Uhum. se a gente pegar, né, chupeta, madeira, esses itens assim, a produção nacional é
carrinho. A produção nacional é muito lenta, é muito ruim. Infelizmente, a qualidade dos produtos são bem aquém. Então, quando eu fui para lá, eu fui para pegar essa visão mesmo, sabe? Para conhecer e ver, peraí, por que o pessoal gosta tanto de vir nessa Macro Baby, comprar, o que que tem aqui e tal? E, na verdade, o que tem é qualidade e variedade, né? Num lugar só. É um shoppingzinho, é o que a gente está fazendo agora, que é essa loja. Eu até brinquei no meu primeiro stories, quando eu falei da loja, que eu brinquei assim, olha, se você estava com vontade de ir lá na Macro Baby comprar, agora você pode esperar que eles vão vir aqui comprar. Não, e é demais essa ideia sua, sabe por quê? Porque agora com a pandemia, então, ninguém tá podendo ir, né? Essas Ninguém está redes podendo. menores, a coisa. Falou assim, ó, acabou o seu problema. Você não precisa fazer o seu enxoval nos Estados Unidos ou pedir para alguém fazer para você lá. Agora você vai fazer na BB Best e vem. Exato, exato. Então, o E seu muitas posicionamento coisas, é esse, né? Ser uma loja de importados, de enxoval de bebê importado. sim. E É assim que você proporcionar para as mães isso, essa experiência de comprar o importado e de ter à mão, assim, fácil o importado. entendi. Ó, como você começou no e-commerce, eu não preciso nem falar que você desde sempre fez a ação de marketing digital. Então, nessa pandemia, você já estava à frente, já conseguiu ficar à frente, porque você já promovia, você já fazia venda online. Então, você Sim, nasceu no digital, né? sim. Então, suas ações são todas também no digital. Você deve fazer tráfego pago, faz anúncio online, né? Faz, Eu investe. faço pouco. Na verdade, assim, Érica, eu faço pouco. Eu É? aposto muito no orgânico. Eu Hum, gosto muito do SEO, sabe? É fazer um cadastro bem feito do produto, é preocupar com as palavras-chave, é identificar o que que tá, como a pessoa busca aquele produto na internet. Então, eu gosto muito do tráfego orgânico, uhum. até mais do que eu pago, vou ser bem sincera. Mas porque você também Apesar está em vários pontos, né? Você tem marketplace, a sua presença acaba te proporcionando a não necessidade de um tráfego pago, sim, sim, sim. né? Mas até para você fazer um marketing pago, você precisa do orgânico, você precisa que Sim, esteja tudo alinhado, né? sim. Então, assim, até uma dica para quem está começando é começar a coisa bem feita, porque Uhum. você parar daí 2 anos, 3 anos e reformular seus cadastros, principalmente para quem vai vender mais, né, um mix maior, é muito complicado. Então, é muito importante, assim, você começar a coisa bem feita, você estudar para o online, né? Para o online, você estudar o que, que você precisa num cadastro de um produto, o que, que você precisa, né? Mesmo se não for e-commerce, né? Mas se for um site, né? De cursos, um site, não de outra coisa, mas assim, o que, que precisa fazer, né? Um blog, por exemplo. O que, que precisa para o blog ficar bem feito e o Google entender que aquilo ali é um conteúdo relevante para ir para ser indicado. Porque o tráfego pago ele não te retorna muito se você não tiver um SEO bem feito. Sim, se você não tiver a casa arrumada, né? Exato. E só para eu entender, e assim, se eu puder falar, hoje a venda do digital, ela corresponde a quantos por cento da sua venda total? Em torno de 40%. Então, quase 40% vem do online e 60% vem do físico. Vem do físico. E quando fechou a pandemia, que essas lojas fecharam e ficou tudo, e aí? Eu adorei. Só por causa disso. Só Adorou porque a porque você gente já estava tinha uma preparado. força lá, né? No Sim, digital. sim. Apesar, né, de achar, lógico, horrível com a questão da pandemia, Não, mas só você não deixa eu caiu em estressar muita queda de corretamente. venda? Você perdeu 60% Não, da sua não, fonte? a gente não teve queda de venda, porque o que a gente viu é que nosso concorrente não estava preparado, né? Nossos concorrentes, assim, a grande maioria. Então, a mãe não sabia aonde buscar. E aonde buscar era no BB Vestibem, que estava funcionando, assim, não funcionando de portas abertas, mas a gente já tinha um motorista que fazia entrega o dia todo, a gente já tinha o correio bem estabelecido, com frete bacana, com frete bom. Então, a gente já tinha essas outras modalidades que permitiu a loja fechar e não cair a venda, né? Isso E que eu ia pelo perguntar. contrário, Então, ela migrou. A venda que estava no físico, ela foi migrada para o digital, porque você tinha estrutura, e você não teve queda de vendas nesse período que você ficou fechado. não. Agora, nesse início de ano, a gente já sentiu uma queda, mas eu acho que isso é do mercado. Eu acho que o Uhum. mercado ele deu uma desacelerada agora no início do ano.
Mas agora, Mas porque isso no, já era sazonalidade sua, mesmo antes de pandemia? Geralmente, início do ano, é um mês, é um período mais baixo mesmo? não. Não? Janeiro é nosso melhor mês, Hum. né? Nesses anos todos, janeiro sempre foi o melhor mês. Janeiro, outubro. Dezembro a gente já esperava queda, mas não teve assim queda significativa mesmo. Mas janeiro e fevereiro foram meses que deixou de crescer e não teve a aceleração que estava vindo, né? Desde o início da pandemia. É, na verdade, pessoal, mas isso já era esperado, né? Essa queda, assim, que 2021 ia ser pior um pouco nessa questão, porque aí Sim, ainda 2020 era tudo incerto, a gente ia ter essa retração. Mas eu achei bacana você falar aí dessa questão que mesmo você tendo 60% do seu percentual de venda sendo do físico, você não você conseguiu se manter. Isso prova também uma das coisas que a gente sempre fala aqui, que eu sempre tenho falado, o seguinte, que quando a gente está com a casa arrumada, não importa o tamanho da nossa empresa, se a gente é pequenininho, se a gente é maior, quando a gente está com a casa arrumada, quando a gente está com a coisa preparada, a gente consegue vencer os terremotos que aparecem, os desafios, as situações externas, né? E a gente vai focar no que a gente tem que fazer, que a gente faz bem feito, e vai focar no vender. E foi isso que você fez. Você acabou aproveitando, como você disse, de uma coisa que os seus concorrentes não tinham muito bem, você aproveitou a oportunidade ali, né? sim, Então, acho que assim, sim. muita gente acabou colocando a culpa na pandemia, mas já era de uma gestão que já estava com problema antes mesmo da pandemia, né? Exato, exato. Então, eu E eu lembro acho disso. que a gente tem que olhar para a pandemia como algo que vai fortalecer para quem ficar, né? Uhum. Por quem realmente, né, não conseguir superar, infelizmente, tende a fechar. Mas para quem conseguir superar, eu acho que é uma forma de fortalecer mesmo, porque o cliente da pandemia é um cliente muito fiel, é um cliente, né, que te encontrou ali no estado, né, de É, pandemia. Então, pelo menos para a gente que lida com mães e tal, assim, é uma gratidão que eles sentem mesmo, assim, sabe? Da gente, apesar de tudo, igual a gente já levou o bebê conforto na maternidade, porque o bebê nasceu, não tinha onde comprar, as lojas estavam fechadas e o bebê precisa sair da maternidade com o bebê conforto. Então, é, fala assim, nossa, aquela loja conseguiu me salvar. Então, eu acho que o cliente ele fica até grato também de, no isso meio da mesmo. pandemia, conseguir ser bem atendido, sabe? É isso mesmo. Nó, Diana, bom, já ficamos aqui mais de uma hora conversando. A gente tinha papo aqui para mais não sei quanto, que é muita coisa. Acho que assim, você tem muita história, muita coisa bacana para contar. A sua história, como eu disse, é muito bacana. Você é uma empreendedora nata. Nunca vi o empreendedorismo fica suando em você. É muito legal, assim, a sua história, muito legal, igual você disse assim, mas eu acho que você encontrou ali também, né, a sua paixão, e você faz com paixão. Então, você tem propósito, você tem paixão, você passa isso no seu brilho, no seu olhar, nas coisas que você vende lá. Então, pessoal, gente, quem não conhece a Bebê Veste Bem ainda, pode conhecer. É tudo isso e mais o que a Diana está falando. Então, eu te agradecer. Eu acho que você deu exemplo aqui de como fazer. Olha, a gente nem falou de gestão financeira, mas para você estar com a casa arrumada, conseguindo, você provavelmente deve ter até aproveitado essa oportunidade no ponto físico, deve ter conseguido num preço bom essa loja no ponto físico, porque todo mundo não está como você deve ter conseguido num preço bom. Então, você passou o Tem que exemplo, negociar, né? com certeza que você aproveitou a oportunidade, porque todo mundo, né? Provavelmente foi uma boa oportunidade que você teve. Então, assim, falou de estratégia que você tem, falamos aqui, acho que acabou falando de quase todos os pilares do método MS6, que é o método que eu falo aqui, né? Que é o método da mentalidade empreendedora dos 6 pilares. Então, você tem mentalidade empreendedora, você falou de gestão de marketing, gestão financeira, gestão estratégica, gestão de pessoas, das ações que você faz junto às suas vendedoras. Falamos da análise de mercado, que, ou seja, está antenado ao mercado, você falou disso, das coisas que você busca nos Estados Unidos. Enfim, falou de tudo. A gente só não falou com mais detalhe que de processos, mas para você. Quer dizer, ainda até falou, né? Porque na hora de falar de logística, da entrega que você faz, que não tem nenhum reclame aqui, é porque você tem uma cadeia de valor, você tem um fluxo interno que promove isso tudo dentro da sua empresa. Um case, acho que eu posso te chamar aqui para qualquer
Qualquer um dos pilares que eu for falar aqui do método, eu posso te chamar que você tem história para Que contar. bom. Que bom, Érica. Sinta vontade, pode chamar. Então, assim, agradecer, obrigado mesmo. Essa história é muito bacana, muito legal. E eu vou deixar a live salva aí também para outras pessoas assistirem. Obrigada mesmo de coração, viu, Diana? E a gente vai se Obrigada de falando. coração Muito também sucesso pelo para convite. você. Não tenho dúvida que é só sucesso, só sucesso. São 11 anos Amém. de estrada aí, vão ficar muitos mais. Obrigada mesmo, viu? Amém. De Sucesso coração. para todos nós. Obrigada, pessoal, que Beijo. acompanhou aqui, as pessoas que perguntaram, Letícia e outras pessoas. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Ah, já estão falando que pode fazer a parte 2. Pois é, depois vai ter mais parte 2. Senão a gente tinha muito papo Vamos para marcar fazer. mais. Vamos marcar sim. Então tá, obrigada, Beijo, tchau. pessoal. Obrigada, Diana. Obrigada. Tchau. Tchau.